livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada sente falta. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos para o seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. O justo clama e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todo. Amém? Glórias a Deus. Aqui a palavra de Deus, né, o Salmo de Davi, aonde Davi louva a Deus e que Deus respondeu às suas súplicas. Amém? Então, nos dias de hoje, pelas lutas que nós estamos passando, pelo momento, né? Muita gente tem clamado ao Senhor, muita gente, independente de religião, independente da maneira que eles creem, do jeito de cada um, eles estão clamando a Deus pelo fim dessa pandemia. Então, nós cristãos, nós temos por obrigação de clamar mais ainda. A gente já clama, a gente já ora, a gente já busca, mas nós temos que fazer isso mais ainda, porque o momento pede muita oração, o momento pede muita união, o momento pede que os cristãos, os verdadeiros, se juntam e fazem um clamor para orar por aqueles que ainda não conhecem a palavra. E a Bíblia aqui diz no versículo 4, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A gente fica apavorado, a gente fica assustado, porque a gente vê muita gente partindo, muita gente se indo, parente, conhecido, irmão da igreja, várias pessoas, né, estão indo. Então, a Bíblia diz aqui, eu busquei o Senhor e ele respondeu, livrou-me. Deus, eu acredito assim, Deus tem te livrado, Paulo. Deus tem te livrado, Leni. Deus tem me livrado. Deus tem livrado da minha família. Deus tem livrado tua família, Leni. Deus tem livrado tua família, Paulo. Deus tem livrado a família de muitas pessoas. Deus tem dado vitória. Deus tem cuidado. Deus tem dado sustento. Quando muitas pessoas estão, infelizmente, perdendo os empregos, nós ainda, pela misericórdia do Senhor, não tem faltado nada. Nós ainda temos o nosso trabalho, nós temos o nosso alimento, nós conseguimos pagar nossas contas em dias. Infelizmente, muita gente não consegue. E a Bíblia diz mais assim, ó, lá no 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Podemos ter certeza de uma coisa, o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, está acampado ao redor daquele que o teme, daquele que busca, daquele que obedece, daquele que faz a vontade do aquele que não mede esforços para ajudar o necessitado, daquele que não mede esforço para estar buscando a presença de Deus, clamando, intercedendo por outras pessoas. Amém? E a palavra do Senhor diz mais aqui, ó. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o que nele confia. Nós
Nós temos escutado, nós temos visto na televisão, nós temos visto no nosso dia a dia as pessoas desesperadas, né, brigando pela vacina, roubando vacina, fazendo um monte de coisas para tentar buscar uma solução, para tentar se livrar dessa doença. Mas se o Senhor não estiver, se o Senhor não estiver no controle, se o Senhor não estiver à frente de nada, vai adiantar. O Senhor tem que estar na direção de tudo. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver com a pessoa, a vacina não vai resolver. Não vai resolver. Mas Deus está no controle, Deus quer curar a terra, só não curou ainda porque o povo, muita gente ainda falta para buscar Deus, porque Deus sabe quem precisa buscar Ele. Muita gente ainda está afastada da presença de Deus, e Deus quer salvar todos, porque Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus se alegra quando um pecador se arrepende e vem para o bom caminho, larga aquele mau caminho, sai das trevas e vem para a luz. É isso que Deus quer, é esse tempo que Deus está dando, é esse tempo que Deus está esperando para curar essa terra. E outro versículo também que me chamou muita atenção ontem foi o 11. Diz assim: vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Isso aqui eu entendi como um convite de Deus para todas as pessoas. Eu entendi como assim, ó, vinde, meninos, vinde, povo, vinde, homens, vinde, mulheres, vinde a mim, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Deus está fazendo um convite para todos. Deus está fazendo um convite para o mundo. Vinde a mim, que Ele quer ensinar. Ele quer ensinar o caminho da verdade. Ele quer ensinar o caminho da vida eterna. Ele quer ensinar ensinando a andar na luz, amém? Então, vinde a mim, é um convite que Deus está fazendo. Quantas pessoas nesse tempo que já receberam o convite de Cristo, quantas pessoas Deus já enviou cristãos para convidar alguma pessoa que está sofrendo, quantas pessoas Deus já usou para chamar pessoas que estão afastadas do Senhor, pessoas que não conhecem. Eu mesmo conheço aqui na minha igreja, a pastora escalou 3 pessoas para visitar, e tá dando frutos. As visitas delas estão dando frutos. Muitos estão voltando, outras estão dizendo que vão vir. Muitas pessoas com câncer, muitas pessoas desenganadas aceitaram a palavra do Senhor e foram curadas. E o que mais que está faltando para a pessoa crer, para a pessoa ver que se voltar para Deus, o mundo vai melhorar, as pessoas vão se curar. Tem testemunho, tem prova, tudo, e ainda assim mesmo endurece o coração. Não querem, sabe? Não querem, acham que a vida de cristão é uma vida triste, acham que o cristão não se diverte. Mal sabe eles que o cristão que tem a vida feliz, que o cristão que é feliz, amém? E diz mais aqui, ó, no 14, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-me. Aos conselhos que Deus está dando, aos conselhos que a palavra de Deus para nossas vidas, para a vida do povo, para a vida das pessoas do mundo. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue. É um convite de Deus para todos, para se apartar do mal, seguir a Jesus, seguir o bom caminho, para combater o bom combate, chegar naquele dia e ir para junto do Pai. Ontem eu falei na pregação, eu falei que a porta tem se estreitado a cada dia, está cada dia mais se estreitando mais, e cada dia vai ficar mais apertada a porta, porque já começou a perseguição aqui no Brasil. O Brasil era um país assim, ó, que tem mais liberdade para pegar o evangelho. Já começou a perseguição aqui, começando com as proibição de abrir igreja, proibição disso, proibição daquilo. Isso já é o começo de uma perseguição. Então, quando a gente não consegue ir na igreja, que a gente tem que obedecer, que a gente tem que dar um bom testemunho, a gente ora em casa, a gente se junta em casa, junta umas 2, 3 pessoas e ora em casa. A gente não pode deixar, que nem eu até postei no meu Face, as portas das igrejas estão fechadas, mas o céu está aberto. O céu está aberto.
Tem muito político lá, sabe, satânicos, tem políticos lá que são satânicos e estão lutando. Se fosse talvez um outro presidente que não fosse esse que está agora, acho que eles já tinham conseguido assim, ó, coisas piores ainda. Bem, mas no 15 diz assim, ó, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos para o seu clamor. Amém? Olha só que maravilha, que coisa linda. Os olhos do Senhor estão atentos sobre os justos. Aleluia, glórias a Deus. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha só, os olhos do Senhor, Ele está atento sobre o justo. Por isso que Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. E os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa ouvir nossas orações. Pode sim, a igreja está fechada, mas o céu continua aberto e nós temos a liberdade, podemos orar da nossa casa, podemos clamar da nossa casa, onde nós estivermos, a gente pode fazer. Amém? E diz mais aqui, ó. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Amém? Os justos chamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Leni, Paulo e Ana, eu. Quantas vezes nós ficamos angustiados? Quantas vezes nós sentimos nosso coração apertado? Quantas vezes nós sentimos desanimados, tristes? Às vezes a gente pensa que não tem mais o que fazer, aí vem o Senhor e nos levanta, vem o Senhor e nos acalma, vem o Senhor e nos dá ânimo, o Senhor renova a nossa fé, o Senhor renova a nossa esperança, o Senhor renova a nossa alegria, o Senhor faz renascer no nosso coração a alegria, aquela confiança, aquela fé que a gente nunca pode. Nós podemos até ficar tristes, a gente fica triste, a gente se abate com tanta notícia triste, mas a gente não pode desfalecer, não podemos deixar de crer, não podemos deixar de buscar, não podemos deixar de orar, não podemos deixar de fazer aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que Deus confiou para que eu e você fizesse, para que nós possamos interceder por aquela pessoa que está enferma, por aquela pessoa que ainda não conhece Deus, para que eles venham conhecer esse mesmo Deus de poder, esse mesmo Deus que cura, esse mesmo Deus que liberta, que eles possam entregar a vida para Jesus e deixar Deus guiar a vida deles. Amém? Glórias a Deus. E diz mais: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha só que maravilha, que bênção essa palavra, que bênção, olha que palavra maravilhosa para levantar o ânimo, para levantar, renovar a fé das pessoas que estão tristes. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado. Amém? E o salva os contritos de espírito. Amém? E diz mais: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós servimos um grande Deus que a gente não vai passar por tribulações, que a gente não vai passar por luta, que a gente vai, não é a vida do cristão, não é só rosa, não. A vida do cristão também tem espinho. Por quê? Porque o inimigo vai investir, o inimigo vai tentar, o inimigo não vai, não se alegra, ele não fica feliz, ele vai fazer coisas, ele vai... como é que eu posso dizer, investir para criar situações para roubar nossa paz, para roubar a paz do cristão, para roubar a paz do povo de Deus, amém? E ele vai tentar. Muitas são as aflições do justo, mas nós temos a promessa do Senhor, e a promessa do Senhor não falha, a promessa do Senhor é verdadeira, a promessa do Senhor se cumpre nas nossas vidas, aleluia, e diz assim, ó, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Aleluia, glórias a Deus. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Amém? E glórias a Deus por isso, que nós temos um Deus poderoso, um Deus
que tem nos guardado até neste momento. Eu já peguei essa doença terrível, aqui em casa todos já pegaram, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente passou bem, todos nós passamos bem, porque eu creio e testemunho e falo que foi pela misericórdia do Senhor, porque eu, com todos os problemas de saúde que eu tenho, o meu eu tinha muito medo de pegar, mas graças a Deus, glórias a Deus, porque Ele estava comigo e eu passei bem. Tanto é que eu não precisei nem ser hospitalizada, não precisei de nada. Eu fiquei em casa, fiz meu repouso e Deus estava comigo e deu tudo certo. Amém? E é assim que Deus faz com a vida dos justos. É assim que Deus faz com a vida daqueles que seguem, que fazem a vontade dele. É assim que Deus faz, porque Deus não abandona. Nós somos escolhidos do Senhor e Ele não abandona os escolhidos deles. Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquece. E todo pecador que se arrepende, Deus recebe e Deus está esperando todo pecador se arrepender e vir para o Senhor Jesus, entregar a vida para Jesus e deixar Deus tomar conta da vida dela, porque só assim as pessoas, o mundo será mais feliz. Claro, vamos ter aflições, vamos, mas Deus vai estar conosco e vai nos ajudar a passar esse mar, vai passar tudo isso, porque nós temos aonde segurar. Nós temos uma mão que nos segura, uma pessoa que nos carrega no colo. Quando a gente pensa, não tenho mais força, não consigo mais,